Os bastidores do Cruzeiro estão pegando fogo e é claro que a gente vai ficar de olho em tudo. Meu nome é Renato Gasparino e estamos dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Se você aí de casa, meu amigo, não conhece, já se inscreve no nosso canal. E a gente vai começar o nosso conteúdo já falando sobre o treinador português Leonardo Jardim, que teria recebido uma proposta do Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos. E a gente sabe que não dá para concorrer financeiramente com essas equipes. Tem muito mais dinheiro do que o futebol brasileiro, principalmente para apresentar na questão salarial. E aí a gente viu, o jornal Record lá de Portugal, um dos principais do país, divulgando que o Al Jazeera teria apresentado uma proposta pelo treinador português Leonardo Jardim. Essa mesma proposta também foi repercutida aqui no Brasil, sendo informada pela galera do GE. Globo. E a gente viu também que, logo após essas informações serem ventiladas, a informação atualizada pelo jornalista Thiago Fernandes do portal Goal Brasil é de que Leonardo Jardim comunicou o Cruzeiro da proposta e também fez um comunicado de que essa mesma proposta foi recusada. Leonardo Jardim não topou fechar com o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. A gente sabe que financeiramente não tem como competir. O que a gente pode apresentar é o que estamos fazendo ali com o Leonardo. É dar autonomia para que ele tome suas decisões, é dar confiança para que o treinador realize o seu melhor trabalho e um contrato longo. O próprio contrato do Jardim vai até dezembro de 2026, onde ele vai ter a possibilidade de criar grandes coisas aqui no Cruzeiro. Então, meus amigos, Leonardo Jardim já recusou a proposta. E olha só, outra informação que a gente vai estar divulgando aqui para vocês é de que os valores da negociação de Luiz Sinisterra estão impressionando. O poder de convencimento do Cruzeiro impressiona ao torcedor cruzeirense. Isso porque, segundo a galera do Central da Toca, o jornalista Samuel Venâncio e companhia, o Cruzeiro está contratando o jogador por empréstimo. Porém, o Cruzeiro está fazendo um pagamento pelo empréstimo do atleta. É no valor de 2,5 milhões de euros por essa transferência. Vai dar mais ou menos ali uns 15, 16 milhões de reais na cotação atual. E aí, depois de um ano, o Cruzeiro vai ter a opção de comprar 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 3,5 milhões de euros. Cerca de 22, 23 milhões de reais por aí. E aí a gente vai ter aí também a oportunidade de calcular bonitinho, porque o Cruzeiro paga primeiro 2,5 milhões pelo empréstimo, se quiser. Se o Sinisterra for bem, tomara que ele vá bem no Cruzeiro, teremos a opção de comprá-lo por mais 3,5, dando até aqui cerca de 5 a 6 milhões de euros pela transferência em definitivo do jogador. E se caso o Cruzeiro tiver interesse em adquirir 50% mais 50%, tendo no total 100% dos direitos econômicos do Luiz Sinisterra, o Cruzeiro vai ter a opção de compra de pagar mais 5 milhões de euros por esta transferência. Ou seja, o Sinisterra vai ter que jogar muita bola para que o Cruzeiro compre ele de forma definitiva. Mas potencial, qualidade técnica, o Luiz Sinisterra tem de sobra. Agora, basta ele fazer o seu melhor futebol dentro de campo. E olha só, família, ontem o Pedro Júnior deu uma entrevista ali para a galera do programa GSI Carvalho durante uma live e ele falou, olha, provavelmente nós só vamos contratar mais um jogador. Seria um jogador do setor ofensivo. Beleza, falei, o Cruzeiro vai fechar apenas mais uma contratação para o ataque. Só que horas depois, o jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Cruzeiro teria negociações avançadas para contratar Ryan Guilherme, jogador que pertence ao Fortaleza e que estava na segunda divisão do futebol português, jogando por empréstimo. E aí eu lembrei, o Cruzeiro também tentou a contratação do Cauã Barros, um jogador que pertence ao Vasco, revelado nas categorias de base do Vasco e que estava emprestado no América Mineiro. E o próprio Ryan Guilherme tem características bem parecidas. É um jogador do 1 contra 1, é o jogador dos desarmes. É um cara novo e com muito potencial.
Ah, Renato, mas os números do jogador não impressionam. De fato, os números não impressionam, mas eu confio no scout do Cruzeiro. Eu sei que eles vão conseguir achar no mercado jogadores talentosos com um potencial de crescimento, de retorno dentro de campo muito grande. E é esse tipo de jogador que o Ryan Guilherme se encaixa dentro do scout do Cruzeiro. Lembrando, o Cruzeiro ali tem uma estratégia de 4 estratégias. Utilizar a garotada da base, Cauã Prates, Kaique Bruno, tem a contratação de jogadores novos que tenham potencial de retorno financeiro no futuro, jogadores que possam vingar, que não são conhecidos, mas pelo scout do Cruzeiro está trabalhando, eles podem dar certo no futuro. É o caso do próprio Ryan Guilherme. 3 jogadores que chegariam com status de titular, é o caso do Matheus Pereira, do Fabrício Bruno, do próprio Luiz Sinisterra. E 4 oportunidades de mercado, que são jogadores mais velhos, mas que chegariam sem custo financeiro pela sua transferência, apenas com o pagamento de salário. Foi o caso do Cássio, foi o caso também do meio-campista Eduardo e do Fagner. Ou seja, esse é o estilo do Cruzeiro no mercado da bola. Sobre o Ryan Guilherme, eu não tenho críticas alguma para fazer sobre esta contratação. Na temporada passada, por exemplo, ele estava na 2ª divisão do futebol português, defendendo o Leiria, fez 29 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele também tem passagem pelo Volta Redonda, Boa Vista do Rio de Janeiro, Operário Ferroviário. É um cara que já está criando uma casca, está criando uma rodagem, mas foi a primeira boa temporada de sua carreira na 2ª divisão do futebol português. Ele não foi bem no Volta Redonda, não foi bem no Boa Vista e também não foi bem no Operário, teve pouca minutagem por lá. Mas se o scout do Cruzeiro acredita que ele vai ser um grande nome, meus amigos, eu aperto a mão e confio no scout da Raposa. A única coisa que eu peço ao Cruzeiro quando contrata um jogador novo assim, com esse potencial, é que não se esqueça, Cruzeiro, que nós temos uma baita promessa que está emprestada, está abandonado no América. Eu estou falando do volante Joseph. Se eu fosse o Cruzeiro, pediria o retorno do Joseph era hoje, porque é um garoto que tem muito potencial, muito elogiado por onde passa, e o América tá uma draca, tá brigando para não cair para a 3ª divisão do futebol brasileiro. O Joseph tá tendo seríssimos problemas de adaptação, e a gente sabe que para o América dar oportunidade para um garoto de base que não seja do seu time é muito difícil, e o Joseph tem sofrido com a falta de oportunidade. Quando entrou em campo, jogou bem, e é por isso que eu só faço um alerta ao Cruzeiro quando contrata esse tipo de jogador para a posição de volante. Não se esqueça do Joseph. Não é criticando a contratação do Ryan Guilherme, mas não se esqueça do Joseph, que é um baita de um jogador promissor e que pode ser melhor lapidado pelo Cruzeiro. Pode ser emprestado por uma equipe mais competitiva ou até mesmo ser aproveitado na equipe principal da Raposa. E olha só, família, só para encerrarmos por aqui o nosso conteúdo, uma informação da galera do Crias da Toca, que tem a melhor cobertura das categorias de base do Cruzeiro disparado. Eles trouxeram a informação de que o Cruzeiro acabou de fechar a contratação do meio-atacante André Nicolivi, jogador que é sérvio, pertence ao Nacional de Portugal, participou de um período de teste aqui no futebol brasileiro, aqui no Cruzeiro, passou neste período de teste e assinou um contrato de 1 ano e meio com a Raposa. O próprio atleta chega por empréstimo com opção de compra estabelecido no seu contrato. É um jogador sérvio e que foi uma indicação do treinador Leonardo Jardim. Importante informação divulgada pela galera do Crias da Toca. Ele foi uma indicação do Leonardo Jardim. O garoto de apenas 19 anos de idade vai ter um tempo ali nas categorias de base para se adaptar ao futebol brasileiro e quem sabe em breve receber oportunidades de pelo menos treinar com a equipe principal da Raposa. A gente vai ficar de olho nesse sérvio para ver se ele vai vingar com a nossa camisa. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Agora, família, espero de coração que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui então o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!